Então, assim, não é o Felipe Luiz que está colocando o Flamengo também na trilha dos títulos. Ele foi o grande responsável pelo ótimo futebol do time e a competitividade na temporada que passou. Mas o Flamengo já é competitivo há mais tempo, mesmo sem ele, até quando ele era jogador. Se for para deixar uma cláusula mole, para ele sair no meio do ano, melhor sair agora. Mas eu acho muito inadequado um técnico campeão chegar e falar assim, não, meu sonho é trabalhar na Europa. Cara, trabalhando no clube mais rico da América do Sul, clube campeão. Você está falando que é embora. Que é gravíssimo, gravíssimo. O diretor de futebol do clube, remunerado, profissional, contratado, fala lá fora que ele só quer ficar mais um ano. Surgiu essa informação de que ele teria reduzido a pedida dele. Eu fui ouvir o Flamengo, eu vi duas fontes do Flamengo, não estou falando de assessor, não, estou falando de gente grande, tá, dentro do clube. E as duas fontes me confirmaram o seguinte, as duas deram a mesma informação. Ele não reduziu um centavo. O Flamengo teria subido proposta e ele não teria reduzido um centavo. Então, a versão do Flamengo, ela conflita diretamente com essa informação trazida por alguns companheiros, cuja fonte não sei, imagino que sejam pessoas ligadas ao técnico. Se o Flamengo nega, não pode ser o Flamengo a fonte da informação. Ou fontes equivocadas do Flamengo, eu confio nas minhas. Não poderia ser diferente. E o fato é que está um impasse muito grande. Está difícil renovar. O que o Felipe pede é algo muito parecido com o que o Jorge Jesus ganhava com a equipe dele. Tinha ele 7 pessoas, né? É muito próximo, colocando em euros, tá? É muito próximo do que o Jorge Jesus ganhava. Aí tem os bônus e tal, por título. Então, a coisa tá bem complicada. Eu entendo que a proposta do Flamengo é uma proposta muito boa. O Felipe é um técnico com um ano só, um ano e pouco de trajetória. Ultra promissor, tem tudo para ser um grande técnico, mas ele só tem um ano e pouco de cargo, gente. Também pesa nesse contexto, né? Ele não tem ainda as licenças necessárias para trabalhar na Europa, a não ser que ele encontre algum caminho. Ele tem que tirar a licença pró, pode ter uma proposta, talvez encontre um meio de trabalhar na Europa, se ele tiver uma proposta. Não sei também se um clube europeu ofereceria a ele tanto dinheiro, porque se ele for trabalhar um time menor para começar uma carreira europeia, não ia ganhar isso tudo, não. Provavelmente, né? Não sei se ele tem algum outro plano, o que é que ele pensa, ninguém sabe na verdade. Tem um empresário que é muito influente, que é o Jorge Mendes, tem o direito de pedir o que ele quiser. Mas acho também que um clube que prima pela questão da estabilidade financeira, o Flamengo faz isso já há muito tempo, ele não pode sair assinando contrato e pagando o que cada um quer. Tipo o Corinthians e Memphis Depay. O Depay quer isso, na época também apresentaram o Flamengo. Ele foi procurado também. Quando mostraram os números para o Flamengo, na época ele era o Bruno Espírito, quase foi para o Corinthians. Os caras caíram para trás. Falaram, não, pelo amor de Deus, não dá nem para conversar. Obrigado, tchau. O Corinthians falou e acertou. Isso foi na época, muito divulgado, foi oferecido ao Flamengo, ao Corinthians, a outros clubes, e quando mostraram os números, a informação que tive na época, a pessoa foi até, o Flamengo estava concentrado em São Paulo, para fazer um jogo aqui em São Paulo, eles geralmente vão para o Guarulhos, ficam no Marriott, que é ali perto ali do aeroporto, né? Até quando é contra o Corinthians é mais fácil, que é mais perto de chegar em Itaquera. A pessoa foi até a concentração, conversou com pessoas do Flamengo e apresentou, olha, vocês podem ter o Memphis Depay, a condição é essa aqui. Eles olharam e falaram, muito obrigado, não, tchau. Entendeu? E é isso. Ele joga bola? Joga muito, é um ótimo jogador, isso aí não tem discussão. Gostariam de tê-lo? Se não pensassem na ideia minimamente, receberiam uma pessoa. Quando viram o número, falam, não dá, obrigado, e tchau. Eu acho que é isso também, quer dizer, às vezes o pessoal pensa, mas tem um jogador tal que é caro, tem o outro, porque o técnico do Palmeiras ganha mais, é problema do Palmeiras, gente. E o técnico do Palmeiras foi renovando o contrato depois de algumas temporadas de sucesso. Né? Agora são 2 temporadas de insucesso, mas se ainda assim o Palmeiras quer renovar em ótimas bases, é problema do Palmeiras, não é do Flamengo. Né? Se for pensar assim, então todo mundo tem que sair contratando o Memphis Depay, porque o Corinthians contrata. O São Paulo vai ter que contratar o Memphis Depay também. Né? Não, o outro contratou, também tem que contratar. Mas se você não tem dinheiro, o outro também não tem, contrata, porque eu não vou contratar. Então, cada um faça o seu jeito. Então, eu acho que é uma disputa que é normal, uma negociação que é normal, cada um quer levar o que acha que é melhor para si, o clube dentro de uma política que ele adotou e o jogador profissional pedindo o que ele acha que ele merece. Eu só acho que, assim, a não ser que ele tenha uma carta na manga monstro, o que o Felipe vai fazer? A remuneração que o Flamengo oferece é muito boa. E, assim, se ele conseguiu sucesso, não foi sozinho. De novo, ele também não é o Mago Merlin dos técnicos. Ele teve um elenco muito forte, total autonomia. Gente, o Flamengo deu a ele toda a autonomia. Ele deu uma esculachada no Pedro no meio da temporada e foi muito bem dada, que o Pedro realmente merecia uma puxão de orelha. Ele melhorou depois daquilo. Eu concordei com o Felipe na época, mas o clube bancou. Estamos falando de um jogador importante que foi o Rei da América na Libertadores, que o Flamengo ganhou, a última antes dessa. Artilheiro do time. Jogador de Copa do Mundo, jogador importante. Ele barrou o Pedro e deu aquela chamada na coletiva. O Flamengo bancou, deu toda a autonomia para ele.
Ele perdeu o Gerson Wesley, ganhou o Jorginho, o Saul, chegou ainda o Royal, quem mais? Danilo, os caras que ele tem, jogadores que ele recebe. Né? Então, assim, agora, Samuel Lino, todos com a aprovação dele e outros jogadores que virão aí, provavelmente, no começo da temporada. O clube está esperando a renovação ou não para definir o futuro de alguns atletas que interessam a outros clubes. Se libera ou não libera, que depende de quem vai ser o técnico, né? Então, se ele tem muita autonomia sobre o elenco, tem um elenco na mão, foi campeão, pode ser campeão mais vezes, é um cara de 40 anos, ele tem tempo, o Jorge Jesus está com 70 já, sei lá, 71 por aí, ele tem 40 anos, gente. Porra, olha quanto tempo de carreira ele tem. E o Flamengo oferece uma ótima remuneração, ele vai um dia entrar na Europa, ele pretende, acho que isso naturalmente vai acontecer. Então, assim, eu acho que dificilmente ele vai ter uma opção melhor do que o Flamengo. Vai treinar um outro clube, vai ter um elenco forte, vai disputar o quê? Para não cair, ficar no meio da tabela? No Brasil ou lá fora, seja lá onde for. Então, enfim, eu não sei, mas eu também não estou aqui dizendo que ele não pode, ele pede o que ele quiser. Cara, qualquer profissional pede o que acha que deve. E paga quem acha que tem que pagar. Mas ninguém pode ser obrigado a reduzir pedido e ninguém pode ser obrigado a pagar o que o outro quer pagar. Aí é um acordo entre as partes. Eu acho que o Flamengo tem um outro aspecto que teve muitas trocas de técnico, algumas bem equivocadas, mas já está claro que o Flamengo é capaz de ganhar campeonatos com qualquer técnico. Ele ganhou a Libertadores com 3 técnicos diferentes. E poderia ter ganho 4 Libertadores com 4 técnicos diferentes, não fosse a falha lá do Andrés Pereira e o gol do Davidson. Poderia ter sido campeão. Ou o gol que o Michel perdeu no final. Mesmo aquele time mal arrumado do Renato, muito mal treinado. Poderia ter sido campeão. Então, assim, não é o Felipe Luiz que está colocando o Flamengo também na trilha dos títulos. Ele foi o grande responsável pelo ótimo futebol do time e a competitividade na temporada que passou. Mas o Flamengo já é competitivo há mais tempo, mesmo sem ele, até quando ele era jogador. Então, esse é um ponto também que tem que ser pensado. Vai fazer falta se ele sair? Pra caramba. Mas o clube já está numa trilha que ele não depende de um profissional. É diferente do Palmeiras, que associa muito ao Abel Ferreira todas as suas vitórias. O Palmeiras está muito associado ao Abel Ferreira. Agora menos. A torcida está um pouco mais incomodada com os maus resultados, é normal. Mas antes dessa fase, se você falasse com 10 palmeirenses, 11 falariam, pelo amor de Deus, o Abel não pode sair. Tanto que deram aumento, pagaram, fizeram o que acharam para ele continuar. O Flamengo é diferente. O Flamengo ganhou títulos com técnicos diferentes, é bom lembrar. Libertadores, Brasileiro, ganhou o Brasileiro com o Ceni, ganhou o Libertadores com o Dorival, Copa do Brasil com o Dorival, o Jorge Jesus ganhou o Libertadores Brasileiro, não estou nem falando de Carioca. E agora o Felipe ganhou Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro, né? Ganhou os 3, do ano passado para cá. Então são vários técnicos ganhando. E o Renato poderia ter sido campeão também, porque chegou numa final, perdeu na prorrogação. Mais um pouco ele poderia ser campeão. Seria mais um técnico campeão. E técnicos de perfis totalmente diferentes, gente. Então o Flamengo, ele não é um clube dependente de um profissional assim, saiu, o mundo vai acabar. Vai dar um problema, vai. Até arrumar outro, acertar o time, vai dar problema. Não vai ser simples, não. Mas é uma negociação, e eu acho que numa negociação cada um tenta fazer o que é melhor. Minha opinião, eu acho que a proposta, pelo que eu sei, do Flamengo é muito boa, e aí eu estou falando não só lado financeiro, o combo, lado financeiro, elenco, e tudo que ele tem para fazer um grande trabalho, para continuar, para fazer um trabalho ainda melhor. A não ser que ele tenha uma bela carta na manga. Uma opção aí lá fora, para ir para algum lugar onde ele vai ter uma oportunidade muito boa, e aí talvez seja mais interessante do que ficar no Flamengo. Mas até agora a gente não sabe disso, né? Como ele tem um empresário muito atuante, muito influente no futebol internacional, é possível também que ele tenha uma oportunidade lá fora. Ou, sei lá, alguma outra surpresa que apareça mais adiante. Mas nesse momento está muito difícil de renovar. Pode acontecer, a qualquer momento isso pode mudar também. É só alguém fazer um movimento mais brusco. Olha, eu topo isso aqui e tal. E nisso tudo, uma coisa que eu não consegui descobrir ainda. Quais serão as cláusulas de rescisão de contrato? Eu acho que isso é mais importante até do quanto que o Flamengo vai pagar. O que eu já falei aqui, vou repetir. Se for para deixar uma cláusula mole, para ele sair no meio do ano, melhor sair agora. Se for para no meio do ano esperar a proposta para pagar uma multinha aí, como foi o Jorge Jesus, de 1 milhão de euros, que aí é uma multinha, né? Multa pequena, e meter o pé, então, amigo, segue agora o seu caminho, traz outro e começa a temporada contra o técnico. Sair no meio do ano é a pior coisa que pode acontecer para o clube. É esse ponto. Eu não sei qual é o valor da multa, quais são os critérios que estão previamente acertados, se está acertada essa parte, não tive essa informação, mas acho que esse é um ponto mais importante até do que a questão financeira para o Flamengo, que é ter a certeza de que ele vai ficar, pelo menos até o final do ano. Se ele pensa em sair no meio do ano, acho que o melhor fazer, então, é não renovar o contrato, porque sair no meio do ano seria muito pior.
Mas você acha, Mauro, que está chegando o momento de o Flamengo bater o pé e falar, tá bom, então não vai acontecer, vamos seguir nossa vida e buscar outro treinador? Inclusive o Rodrigo Matos do UOL trouxe também hoje a informação de que o Flamengo entende que o tempo já está acabando, o tempo acabou, que tem que resolver logo isso. E tem que resolver mesmo. Eles têm que contratar outro técnico para começar a temporada sabendo quem vai ser esse profissional. E seguir em frente novamente para começar tudo de novo, outro trabalho e tal, mas, enfim, é da vida, né? Faz parte. Um ponto que eu acho que é importante é o seguinte, agora ou depois, o que está ficando muito claro, isso é opinião minha, pela declaração dele, inclusive na coletiva, quando perguntado, lá no Catar, né, sobre trabalhar na Europa, assim, eu acho assim, minha opinião, tá? Pode ter sido super sincero, mas eu acho muito inadequado um técnico campeão chegar e falar assim, não, meu sonho é trabalhar na Europa. Cara, você está trabalhando no clube mais rico da América do Sul, clube campeão. Você está falando que quer ir embora? Não, eu estou no Flamengo, meu plano hoje é o Flamengo, eu quero seguir aqui meu caminho, estou começando uma carreira. A Europa um dia vai aparecer na minha frente, provavelmente sim. E quando aparecer, eu gostaria sim, mas agora não é o que eu estou pensando. Foi o caso do Boto. O Boto chega na Europa, dá uma entrevista, isso é sensacional, né? E fala que ele só quer ficar mais um ano no Brasil. Aí você imagina o seguinte, ele vai lá no Tati Castellanos, que o Flamengo quer contratar, e vai ser muito difícil também, que a Lazio não quer vender barato, evidentemente, quer muito dinheiro, fala em 35, 40 milhões de euros. E não sei também se o jogador quer vir, mas você vai convencer o cara. O dirigente, nessa hora, ele tem que ter um poder de persuasão muito grande. Ele vai chegar para o jogador e falar assim, cara, vou explicar a você como é que é o Flamengo. O Flamengo é assim, 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 aqui, ó, o CT é assim, leva lá um vídeo, abre um iPad, ó, olha, isso aqui é o nosso CT, olha a estrutura que a gente tem, só anda em voo fretado, o seu salário que eu quero te oferecer em torno de tanto. Não atrasa salário desde dezembro de 2012, ou seja, desde janeiro de 2013 o clube paga em dia, não atrasa salário. No Brasil tem muito atraso, lá não tem atraso, não tem transfer ban, não tem confusão, o clube faturou tanto, olha aqui o quanto faturou esse ano. Esse é o clube que você vai, é um clube europeu na América do Sul, do ponto de vista da estrutura da parte financeira. E você pode ser um ídolo do clube, vai jogar do lado do Pedro, jogador de Copa do Mundo, você vai jogar com a Arrascaeta, que é o grande craque do futebol sul-americano. Aí o cara fala, putz, cara, eu vou sair da Itália, sair da Europa, pô, mas aqui é uma proposta boa. Aí ele chega e fala, e você, Boto, pretende ficar quanto tempo? Eu pretendo ficar só mais um ano. Mas, cara, você quer que eu fique contrato de 5 anos e você só quer ficar um ano? Se é tão bom assim, por que você não vai ficar só um ano? O jogador poderia perguntar, eu perguntaria. Vem cá, se você é europeu e quer ficar um ano, eu sou argentino, jogo na Europa, e você quer que eu fique 5 anos nesse lugar, por que eu vou se você quer ir embora? Você tá doido para meter o pé, você acabou de falar numa entrevista. Alô? É de uma falta de estratégia, assim, para dizer o mínimo, impressionante. Eu acho incrível como é que o Flamengo aceita que o seu diretor de futebol saia pela Europa dando entrevistas tacanhas e falando coisas tão absurdas. Porque isso derruba, cara, até para você ter o poder de convencimento. O próprio Felipe Luiz faz parte do trabalho do Boto. Convencer as partes, convencer o BAP a botar um pouquinho mais de grana, convencer o Felipe a aceitar um pouquinho menos. Ele é o cara que negocia, não é o BAP. Ele que negocia com o Jorge Mendes. Isso é trabalho dele. Agora, quando ele fala que quer ir embora, o Felipe pode pensar a mesma coisa. Vem cá, o meu diretor quer que eu continue, que eu faça 2 anos de contrato, fala que daqui a 1 ano ele quer ir embora. E o outro diretor que vai chegar, será que eu vou me dar bem com ele? Como é que vai ser? Ele pode pensar isso também. Isso é surreal, gente. Isso é uma coisa surreal. Como que o Flamengo aceita? E no meio desse foguetório todo aí, esse fogo cruzado, Felipe Luiz, Flamengo, pra lá, pra cá, várias versões, tem uma guerra de narrativas, isso está ficando meio escondido, o que é gravíssimo. Gravíssimo. O diretor de futebol do clube, remunerado, profissional, contratado, fala lá fora que ele só quer ficar mais um ano. Como é que você convence um jogador, não só o Castellano, mas qualquer outro que o Flamengo tente trazer lá de fora, brasileiro ou estrangeiro? Se o cara viu o corte da entrevista, que está rodando nas redes sociais, no qual ele fala que quer ficar só mais um ano no Brasil, já é motivo para você pensar, para você desconfiar no mínimo. Por que você, se é tão bom assim, você quer voltar? Até porque não tem proposta nenhuma, né? Nunca trabalhou num clube grande. Shakhtar Donetsk, o Zé Boto. PAOK e um outro lá com o nome até esqueci, da Croácia, lá pequenininho, que é rebaixado, não sei o quê. Começa com O, a letra. Eu não me lembro o nome. É um time pequeno. Não é o Dinamo Zagreb, não. É um time pequeno. Né? E no Benfica, que é muito menor que o Flamengo, obviamente, o Benfica, ele era o cara do scout. Como diretor, ele nunca teve uma oportunidade profissional como essa. E fala como se ele estivesse lá com o Florentino Pérez ligando para a casa dele, para o celular dele. É uma coisa impressionante isso aí, cara. Porque isso atrapalha qualquer negociação. É evidente que atrapalha. Sabe? Se o jogador não percebeu, mas o assessor, o familiar, o empresário, viu a entrevista, cara, esse diretor do Flamengo quer te contratar, o cara está falando que vai embora daqui a 1 ano. Cara, é uma comédia isso aí. Parece uma piada de brasileiro.